Eu fui vendida numa terça-feira na chuva pelo preço de um cavalo medíocre. 10 esterlinas, contadas em moedas que tilintaram contra a mesa de madeira, como as notas finais de um hino fúnebre. E assim mesmo, eu pertencia a um homem cujo rosto eu nunca tinha visto e cujo nome eu aprendi só quando a tinta já estava seca. Eles me chamaram de muda. Eles me chamaram de quebrada. Eles me chamaram de nada em muitos dias, o que me servia bem, porque eu tinha aprendido há muito tempo que o silêncio era a única armadura que uma mulher como eu podia pagar. Meu nome é Vivian Ashworth, embora por 3 anos antes daquela terça-feira chuvosa, eu fosse conhecida apenas como a quieta, a estranha, a garota que nunca fala. Eu os deixei acreditar. Eu os deixei acreditar que eu não tinha voz, nem palavras, nem pensamentos dignos de serem ouvidos. Era mais fácil assim, mais seguro. E em um mundo que tinha tirado tudo o mais de mim, meu silêncio era a única coisa que eu podia controlar. Mas eu estou me adiantando. Para entender como eu vim a estar naquela sala de estar fria, meus pulsos ainda carregando as fracas marcas de 2 luvas apertadas, e meu coração batendo com o ritmo resignado de uma mulher que tinha parado de esperar. Você deve primeiro entender quem eu era antes do silêncio, antes da queda, antes que eu aprendesse que o valor de uma mulher podia ser medido em libras e pênis e na vontade dos homens de olhar para o outro lado. Eu nasci em Viena no inverno de 1822 de uma mãe que amava muito livremente e um pai que não amava de todo. Minha mãe era a condessa Marguerite de Valcourt, uma mulher francesa de impecável criação e beleza impossível que tinha fugido dos resquícios do caos revolucionário para encontrar refúgio nas brilhantes cortes do Império Austríaco. Ela tinha cabelos da cor do cobre polido, olhos como o vidro do mar e uma risada que podia encher um salão de baile e fazer com que todos nele se sentissem como se fossem a única pessoa que importava. Ela era extraordinária, minha mãe. Ela era a luz em si. Meu pai era Sir Edmund Ashworth, um diplomata britânico cujo charme era excedido apenas por sua covardia. Ele tinha o tipo de rosto bonito que abre portas e o tipo de caráter fraco que garante que essas portas eventualmente se fechem. Eles se conheceram em um baile no Palácio de Hofberg, onde os lustres gotejavam lágrimas de cristal e a música parecia prometer que a noite nunca terminaria. Eles caíram nos braços um do outro com a paixão imprudente de pessoas que acreditam que as consequências são para almas menores. E 9 meses depois, eu cheguei inconveniente e ilegítima. Um testemunho vivo de um amor que nunca deveria ter sido. Minha mãe, para seu crédito, recusou-se a me esconder. Em uma época em que os filhos ilegítimos eram segredos a serem enterrados, ela me declarou abertamente como sua filha e desafiou a sociedade a fazer algo disso. Ela me criou em seus apartamentos em Viena, depois em Praga, depois em Roma, depois em São Petersburgo, seguindo os circuitos diplomáticos como uma sombra que se movia logo atrás da luz. Nós vivemos em grandes quartos emprestados e apartamentos alugados precários, em palácios e pensões, sempre nos movendo, sempre nos adaptando, sempre sobrevivendo da inteligência e charme de minha mãe e da generosidade de amigos que a adoravam. Eu aprendi francês em seu joelho, a língua de nossos corações, as palavras que ela me sussurrava na hora de dormir e cantava para mim quando eu estava doente. Alemão veio em seguida de seus amigos austríacos que se reuniam em seu salão para discutir política e filosofia e o comportamento escandaloso desta condessa ou daquele príncipe. Italiano chegou através dos empregados que a adoravam, ensinando-me sua língua em troca da gentileza que ela lhes mostrava. Russo veio de um tutor que ela contratou quando eu tinha 7 anos. Uma velha mulher feroz chamada Madame Orlova, que tinha fugido de algum desastre político do qual ela nunca falou, e que me ensinou o vocabulário com a determinação de um general treinando tropas. Quando eu tinha 12 anos,
Eu podia me mover por um salão de baile em qualquer capital da Europa e entender cada segredo sussurrado, cada insulto velado, cada declaração desesperada de amor. Línguas vinham a mim como respirar. Minha mãe disse que era um presente de Deus, compensação pela legitimidade que ele me havia negado. Eu ainda não sabia que se tornaria tanto minha salvação quanto minha maldição. Meu pai, Sir Edmund, me reconheceu em particular e me negou em público. Ele enviou dinheiro quando se lembrou, o que era raramente. Ele visitou quando era conveniente, o que era ainda mais raramente. Ele olhava para mim com uma mistura de culpa e irritação que eu vinha a reconhecer como a expressão particular de um homem que se ressente da evidência de sua própria fraqueza. Eu era a prova de sua transgressão, andando e falando e carregando suas feições em um rosto que não podia ser escondido ou negado. Ele teria preferido que eu nunca tivesse existido. Quando eu tinha 14 anos, ele me conseguiu um lugar em uma prestigiada escola de etiqueta na Suíça, Leto Couron. Menos por afeição paternal do que por um desejo de me remover dos circuitos onde ele conduzia seus negócios. Minha presença o envergonhava. Minha existência complicava sua persona pública cuidadosamente construída. Enviar-me para uma escola na montanha era a solução mais fácil para um problema que ele havia criado e se ressentia de ter que resolver. Minha mãe chorou quando eu parti. Ela estava na plataforma da estação de trem de Viena, seu cabelo cor de cobre escapando de seus grampos, seus olhos de vidro do mar nadando em lágrimas que ela se recusava a derramar na frente dos outros passageiros. Ela segurou meu rosto em suas mãos e me fez prometer escrever toda semana. Ela prometeu vir me buscar quando a temporada terminasse, quando ela tivesse economizado dinheiro suficiente, quando as circunstâncias permitissem. Ela prometeu tantas coisas, minha mãe, e eu acreditei em cada uma delas, porque eu não podia suportar imaginar um mundo em que suas promessas não significassem nada. Ela morreu 3 meses depois, de uma febre, disseram. Ela varreu a cidade onde ela estava hospedada, ceifando dezenas de vidas, e a dela foi simplesmente uma entre muitas. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que ela tinha sido enfraquecida por anos de luta, pelo esforço constante de manter as aparências com recursos minguantes, pela dor de amar um homem que se recusava a amá-la de volta. Ela morreu de coração partido, e meu pai nem sequer veio ao seu funeral. Ele enviou uma carta em vez disso, uma breve e prática missiva, informando as autoridades escolares que arranjos deveriam ser feitos e as despesas seriam cobertas. Eu soube de sua morte através de uma carta separada de seu secretário, um homem que eu nunca tinha conhecido, que escreveu com a eficiência desapegada de alguém registrando uma pequena transação comercial. A condessa se desenvolveu a partir de que ponto eu precisaria fazer meus próprios arranjos. Não havia expressão de simpatia, nenhum reconhecimento do que eu tinha perdido, apenas colunas de números e a fria garantia de que eu não seria seu problema por muito mais tempo. Eu lembro de ler aquela carta no pequeno quarto que eu compartilhava com 2 outras garotas, sentindo as palavras afundarem em mim como pedras jogadas em águas profundas. Minha mãe estava morta. Minha mãe, que tinha sido meu mundo inteiro, que me tinha amado ferozmente e me protegido sempre, que tinha prometido vir me buscar quando a temporada terminasse. Ela tinha ido embora e eu estava sozinha. E o mundo tinha se revelado exatamente tão cruel quanto ela sempre tinha tentado me proteger de saber. Eu não chorei. Nem então, nem por muitos meses depois. A dor era vasta demais para lágrimas, enorme demais para ser expressa através de algo tão simples quanto chorar. Em vez disso, ela se instalou em meus ossos como um frio permanente, um frio que eu carregava comigo para todo lugar e não conseguia sacudir. Não importava o quão perto eu me sentasse do fogo ou quantas cobertores eu me envolvesse. Eu permaneci na escola por mais 4 anos, envolvida naquela dor tão profunda que parecia afogar-me em câmera lenta. Eu estudei porque estudar era a única coisa que fazia sentido, a única atividade que não exigia que eu sentisse.
Eu me destaquei porque a excelência era esperada e a falha teria significado chamar atenção para mim mesma, o que eu não podia suportar. Eu adicionei espanhol ao meu repertório através de um novo instrutor que chegou em meu terceiro ano, depois latim através do currículo de estudos clássicos, depois grego através de minha própria determinação obstinada de dominar todas as línguas que a escola tinha a me oferecer. Eu me enterrei em palavras porque as palavras eram os únicos companheiros que eu tinha deixado. As outras garotas sussurravam sobre mim. A estranha estrangeira sem família e sem perspectivas. A garota que falava 6 línguas, mas raramente falava. Elas inventavam histórias sobre mim, cada uma mais sórdida que a anterior. Eu era a filha secreta de um príncipe estrangeiro. Eu era uma espiã em treinamento. Eu era amaldiçoada, assombrada, tocada pela loucura. Eu ouvia todas as suas teorias e não dizia nada porque o que importava? Elas não me conheciam. Elas não podiam me tocar. Eu tinha construído muros ao meu redor tão altos e tão grossos que nada podia penetrá-los. Quando completei 18 anos, meu pai me chamou a Londres. Eu fui com algo quase como esperança, tolo como isso parece agora. Talvez, eu pensei, ele desejasse finalmente me reconhecer. Talvez ele tivesse um plano para o meu futuro, alguma posição ou casamento, ou arranjo que desse direção à minha vida. Talvez a perda de minha mãe tivesse despertado algum instinto paternal dormente, algum desejo de fazer as pazes por todos os anos de negligência. Eu estava errada, é claro. Eu estava sempre errada sobre ele. Ele me encontrou em seu escritório, um grande cômodo em uma grande casa em Mayfair, forrado com livros encadernados em couro que ele nunca tinha lido, e decorado com artefatos de suas viagens diplomáticas. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais grisalho e mais cansado, com uma tosse persistente que pontuava suas frases como interrupções indesejadas. Ele não se levantou quando eu entrei. Ele não me abraçou nem ofereceu condolências pela morte de minha mãe. Ele simplesmente gesticulou para uma cadeira e começou a falar como se continuasse uma conversa que já estávamos tendo. Eu estou morrendo, ele disse, e as palavras não carregavam peso particular. Alguma doença dos pulmões, dizem os médicos. 1 ano no máximo, mais provavelmente meses. Ele tossiu como para ilustrar o ponto. Eu fiz arranjos para minha família legítima, é claro. Minha esposa e filhos estarão bem providos, mas você apresenta um problema particular. Eu sentei na cadeira que ele havia indicado e dobrei minhas mãos no meu colo e não disse nada. O que havia para dizer? Ele estava morrendo e sua primeira preocupação era como se livrar de mim eficientemente. Minha esposa sabe sobre você, ele continuou. Ela sempre soube, embora nunca tenhamos falado diretamente sobre isso. Mas agora, com minha saúde falhando, ela fez certas exigências. Ela não vai me cuidar durante minha doença final, enquanto a evidência de minha infidelidade permanecer visível. Ela quer você fora, removida, apagada de qualquer conexão com nossa família. Eu vejo, eu disse, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, plana, distante, como se pertencesse a outra pessoa inteiramente. Eu encontrei uma solução que serve a todos, ele continuou. Um homem chamado Sr. Horace Petton, um parente distante do lado de minha mãe. Ele concordou em te tomar como sua pupila em troca de uma quantia modesta e seu silêncio sobre a conexão familiar. Você viverá em sua casa, auxiliará nas tarefas domésticas e sob nenhuma circunstância revelará sua verdadeira paternidade a ninguém. Você está me vendendo, eu disse. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Os olhos de meu pai piscaram com algo que poderia ter sido vergonha, ou poderia ter sido meramente irritação por ter suas ações nomeadas tão diretamente. Eu estou te provendo. Estou garantindo que você tenha um teto sobre sua cabeça e comida em seu estômago. Estou cumprindo minhas obrigações. Suas obrigações? Eu provei a palavra como algo amargo. Você nunca cumpriu uma obrigação para comigo em sua vida.
Cuidado com sua língua, ele disse. E por um momento eu vi o aço sob sua fraqueza, a frieza que minha mãe de alguma forma havia amado apesar de tudo. Você não está em posição de ser particular. Peton está disposto a te aceitar. Isso é mais do que a maioria dos homens ofereceriam por uma garota de suas circunstâncias. Eu queria gritar. Eu queria chorar. Eu queria pegar um daqueles livros encadernados em couro que ele nunca tinha lido e atirá-lo em sua cabeça. Eu queria dizer a ele exatamente o que eu pensava de suas obrigações, seus arranjos, sua solução conveniente. Mas eu não fiz nenhuma dessas coisas. Eu tinha aprendido em algum lugar, naqueles 4 anos de luto e silêncio em Levacourant, que expressar meus sentimentos só dava poder aos outros sobre mim. Então eu engoli minha raiva e minha dor e minha esperança feudal desesperada e simplesmente assenti. Quando eu parto? Eu perguntei. Amanhã. Ele teve a decência de parecer um pouco desconfortável. Quanto antes, melhor, dadas as circunstâncias. Eu fiz uma reverência, um movimento automático, e saí de seu escritório sem olhar para trás. Naquela noite, arrumei minhas poucas posses em uma pequena mala e fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto do quarto de hóspedes, onde eu tinha sido colocada como uma peça de mobília indesejada. E na manhã seguinte, fui entregue ao Sr. Horace Patton como um pacote cuja postagem já havia sido paga. O Sr. Patton era exatamente tão desagradável quanto eu esperava. Ele era um acadêmico fracassado, um homem que uma vez abrigara sonhos de grandeza acadêmica e os vira murchar em nada. Ele afogava suas decepções em gin e amargura, ambos os quais ele dispensava livremente a todos ao seu redor. Sua casa era um lugar apertado e sujo em uma parte fora de moda de Londres, cheia de livros empoeirados e móveis quebrados, e o cheiro azedo de álcool e desespero. Ele esperava, quando concordou em me acolher, uma jovem dócil que ele pudesse usar como empregada não remunerada. Uma eventual noiva para seu sobrinho igualmente desagradável, um jovem chamado Sil, que tinha os olhos lacrimejantes de um bêbado e as mãos errantes de um predador. O que ele conseguiu, em vez disso, foi um fantasma, uma sombra, uma mulher que se movia pela casa como fumaça e nunca proferia uma única palavra. O silêncio começou naquele primeiro dia, embora eu não o tivesse planejado conscientemente. Sil me encurralou no corredor 1 hora depois da minha chegada, me pressionando contra a parede e soprando seu hálito azedo em meu rosto, enquanto suas mãos exploravam lugares que não tinham o direito de tocar. Eu poderia ter gritado. Eu poderia ter protestado. Mas algum instinto me disse que gritar e protestar só pioraria as coisas, só me marcaria como difícil, só lhes daria mais motivos para me punir. Então, em vez disso, eu fiquei completamente parada e completamente silenciosa. Eu deixei meus olhos ficarem vazios. Eu deixei meu rosto se tornar uma máscara. E quando Sil finalmente me soltou com uma maldição frustrada, eu me afastei sem uma palavra e comecei a esfregar o chão da cozinha como se nada tivesse acontecido. O Sr. Peton notou meu silêncio na primeira semana. Ele tentou me fazer falar, primeiro através de comandos, depois através de ameaças, depois através de golpes que deixaram hematomas que eu escondia debaixo das minhas mangas. Mas eu havia descoberto algo poderoso na minha mudez, algo que nem mesmo a crueldade dele podia tocar. Enquanto eu não falasse, eles não podiam realmente me alcançar. Enquanto eu permanecesse em silêncio, eu retia um pequeno pedaço de mim mesma que eles não podiam roubar. Eventualmente, o Sr. Peton desistiu. Ele começou a dizer a todos que eu era muda, danificada, inútil, exceto para as tarefas mais servis. Algum trauma, ele diria, com falsa simpatia quando os visitantes perguntavam. A pobre criatura não pode dizer uma palavra. Nós a acolhemos por caridade, é claro. Dever cristão e tudo mais. Eu o deixei contar suas mentiras,
Eu esfregava seus chãos e remendava suas camisas e cozinhava suas refeições e suportava as crescentes tentativas de intimidade de seu sobrinho. E durante tudo isso, eu nunca falei. Nem quando o Sr. Patton gritava comigo. Nem quando Seal me encurralava na despensa e sussurrava ameaças sobre o que ele faria quando estivéssemos casados. Nem quando os outros empregados seguiam as ordens do mestre e me tratavam como se eu fosse menos que humana, cuspindo na minha comida e roubando minhas poucas posses e tornando minha vida um exercício diário de humilhação e sobrevivência. Meu silêncio se tornou minha fortaleza. Meu silêncio se tornou minha vingança. Eles pensaram que eu estava quebrada. E ao pensar assim, eles pararam de me observar cuidadosamente. Eles pararam de guardar suas palavras. Eles disseram coisas na minha frente que nunca diriam a alguém que pudesse repeti-las. E eu ouvi. Deus, como eu ouvi. Eu aprendi tudo sobre as finanças falhas do Sr. Patton, seus esquemas desesperados, suas dívidas não pagas. Eu aprendi sobre os hábitos de jogo de Sale e suas visitas a bordéis e o crescente coro de credores que vinham bater à porta. Eu aprendi sobre os pequenos furtos dos empregados e romances secretos e ressentimentos amargos. Eu juntei informações como um pega que coleta coisas brilhantes, guardando-as em minha memória para algum propósito futuro que eu ainda não podia nomear. 3 anos se passaram dessa maneira. 3 anos de esfregar e passar fome e sobreviver apenas na recusa obstinada de não deixá-los vencer. Eu tinha 21 anos e não tinha perspectivas, nem protetores, nem futuro, além da lenta e dolorosa miséria de uma vida que nunca tinha sido verdadeiramente minha. Eu tinha aceitado isso. Eu tinha feito as pazes com isso, ou algo perto da paz. Eu aguentaria até não poder mais aguentar. E então eu simplesmente pararia como uma vela queimando até virar nada. Mas o destino parecia tinha outros planos. O Duque de Ashford veio à casa do Sr. Patton em uma terça-feira no final de setembro, quando a chuva caía em lençóis e o mundo inteiro parecia determinado a ser tão cinzento e miserável quanto meu coração. Eu não sabia que ele estava vindo. Eu não sabia nada sobre ele, exceto o que eu tinha ouvido dos criados, que era que ele era rico, poderoso, frio como uma sepultura de inverno, e desesperado para encontrar uma esposa antes de algum prazo misterioso que ninguém parecia entender completamente. Eu estava esfregando os degraus da frente quando sua carruagem chegou, minhas mãos vermelhas e esfoladas pelo sabão de mentira, meu vestido encharcado pela chuva. Eu estava muito absorto em meu trabalho para notar os finos cavalos pretos ou o brasão dourado na porta. Foi só quando um par de botas polidas apareceu em minha linha de visão que eu olhei para cima e o vi pela primeira vez. Ele não era bonito, não no sentido convencional. Suas feições eram muito afiadas, muito angulares, sua testa muito pesada e sua mandíbula muito severa. Ele tinha cabelo escuro que caía sobre sua testa de uma forma que sugeria descuido ou desleixo deliberado. E olhos da cor de nuvens de tempestade, cinzentos e profundos e totalmente ilegíveis. Havia algo nele que chamava a atenção, uma presença que parecia preencher o espaço ao seu redor e empurrar todo o resto para as margens. Ele me olhou da mesma forma que se olharia para uma peça de mobília, avaliando e dispensando no mesmo olhar. E então ele passou por mim e entrou na casa como se eu fosse nada mais do que uma poça particularmente inconveniente. Eu deveria ter ficado ofendida. Eu deveria ter sentido algo, raiva ou humilhação, ou pelo menos a picada de ser tão completamente dispensada. Mas eu há muito tempo havia parado de esperar ser vista, e sua dispensa era simplesmente a confirmação do que eu já sabia. Eu era invisível. Eu não era nada. Eu era uma mulher de joelhos na chuva, e ele era um duque que nem sequer registrava minha existência. Eu não soube até mais tarde o que aconteceu no escritório do Sr. Patton naquela tarde. Eu não soube até que a tinta estivesse seca e as moedas fossem contadas, e meu destino selado que o Duque de Ashford
tinha vindo procurar uma esposa, e o Sr. Patton, sempre oportunista, tinha me oferecido uma noiva muda. Ele me chamou de uma mulher que não causaria problemas, não faria exigências e nunca envergonharia o Duque com conversa tola ou opiniões indesejadas. Perfeita para um homem que precisava apenas satisfazer os termos de um testamento e não tinha interesse nas complicações do matrimônio real. 10 libras era uma pechincha, o Sr. Petton garantiu a ele, por uma mulher que nunca diria uma palavra de reclamação. Eu aprendi tudo isso de pé, na mesma sala de estar, onde eu tinha esfregado os chãos naquela mesma manhã, ouvindo o Sr. Petton explicar minhas deficiências ao Duque, como se eu não estivesse presente. Ela é muda, ele disse, gesticulando para mim, com o aceno descuidado de um homem exibindo mercadoria danificada. Tem sido desde que chegou há 3 anos. Algum trauma, eu espero, embora ela nunca tenha sido capaz de comunicar os detalhes. Ela estava nessa condição quando minha família a acolheu por caridade cristã. Eu mantive meus olhos baixos, meu rosto vazio, minhas mãos dobradas na minha frente. Eu tinha aperfeiçoado essa postura durante 3 anos de servidão, a imagem perfeita da submissão mansa. Ela sabe ler e escrever um pouco, o Sr. Patton continuou. O suficiente para seguir instruções simples, mas ela não tem educação real para falar, nem família, nem conexões, ninguém que sentiria falta dela ou faria perguntas. Ela é, em suma, exatamente o que Vossa Graça precisa. Uma esposa apenas no nome, que nunca o incomodará com exigências ou expectativas, ou os cansativos requisitos da conversação. O Duque me estudou durante toda essa recitação, seus olhos cinzentos de tempestade movendo-se sobre meu rosto com uma intensidade que me fez querer encolher na parede e desaparecer completamente. Eu me forcei a permanecer imóvel, a manter minha expressão vaga, a não dar nenhum sinal dos pensamentos correndo em minha mente. Eu era a garota muda, a quebrada, o nada. Eu havia desempenhado esse papel por 3 anos. Eu conhecia cada nota, cada gesto, cada ausência cuidadosa de reação. Ela é saudável? O Duque perguntou, e sua voz era mais profunda do que eu esperava, mais áspera, como se tivesse sido desgastada por anos de comandos e decepções. Perfeitamente saudável, o Sr. Patton garantiu a ele. Forte como um boi, apesar do seu tamanho, ela trabalhou na minha casa por 3 anos sem um único dia de doença. Nunca reclama, nunca pede nada, nunca causa o menor problema. E ela realmente não pode falar nem uma única palavra, nem uma vossa graça. Eu tentei de tudo. Acredite em mim, médicos, tônicos, até um especialista que alegou que poderia curar tais condições. Nada funciona. Ela é tão silenciosa quanto o túmulo. O Duque ficou em silêncio por um longo momento e, nesse silêncio, senti o peso de todo o meu futuro me oprimindo. Eu não queria me casar com ele. Eu não queria me casar com ninguém, muito menos com um estranho de olhos frios que estava me comprando como gado. Mas eu também sabia que não poderia sobreviver mais 1 ano na casa do Sr. Patton. As investidas de Seal estavam ficando mais ousadas, mais insistentes, mais perigosas. Era apenas uma questão de tempo antes que ele parasse de pedir e começasse a pegar. E as alternativas, o asilo, as ruas, a morte lenta da pobreza, eram piores do que qualquer casamento poderia ser. Pelo menos como duquesa, eu teria comida, abrigo, uma cama que não cheirava a mofo e desespero. Pelo menos como duquesa, eu estaria segura das mãos agarradas de Seal e das crueldades casuais do Sr. Pitton. Não era esperança exatamente, mas era algo, uma chance, uma mudança, uma porta se abrindo para um futuro que poderia ser marginalmente menos terrível do que o presente. Eu a levarei, o Duque disse finalmente, e as palavras caíram na sala como pedras jogadas em água parada. 10 libras, como combinamos, prepare-a para partir dentro de 1 hora. E foi assim que eu me tornei a Duquesa de Ashford.
sem cortejo, sem pedido, sem palavras ternas ou olhares roubados. Apenas 10 libras e o arranhar de uma caneta e a fria certeza de que eu tinha sido comprada como um rolo de tecido ou um pedaço de carne. Eu juntei minhas poucas posses em um devaneio, meus movimentos mecânicos e automáticos. Um vestido gasto que tinha sido de minha mãe, remendado tantas vezes que quase nenhum do tecido original restava. Um chale esfarrapado que ainda carregava fracamente o perfume dela. Um medalhão contendo um retrato em miniatura dela, que eu tinha escondido do Sr. Peton desde o dia em que cheguei, guardado debaixo de uma tábua solta no sótão onde eu dormia. Essas 3 coisas eram tudo o que me restava dela, tudo o que me restava da vida que eu tinha vivido antes do silêncio. Eu segui o Duque até sua carruagem sem olhar para trás. O Sr. Pitton não se despediu. Ele não me agradeceu por 3 anos de trabalho não pago ou me desejou boa sorte em minha nova vida. Ele simplesmente contou suas moedas e assentiu em satisfação, já calculando como gastaria seu inesperado lucro. Sela observou da janela com uma expressão que eu não conseguia ler e não me importava em examinar. Fúria talvez por perder sua vítima pretendida. Ou talvez apenas confusão sobre como seus planos haviam se desvendado tão de repente. De qualquer forma, eu não me importei. Eu estava partindo. Eu estava escapando. Eu estava entrando em uma carruagem que me levaria para longe desta casa de horrores e para um futuro que eu não podia começar a imaginar. A carruagem era a mais fina em que eu já estivera. Todos os assentos de veludo e mogno polido e o fraco cheiro de couro e algo mais. Algo masculino e desconhecido que eu aprenderia mais tarde a associar com o próprio Duque. Uma colônia, talvez. Ou simplesmente o cheiro de um homem que podia se dar ao luxo de ser limpo. Ele sentou do outro lado de mim, suas longas pernas esticadas, seus olhos fixos na janela marcada pela chuva, e não disse uma única palavra durante toda a jornada. Eu era grata pelo silêncio. Eu era sempre grata pelo silêncio. Mas este silêncio era diferente do silêncio opressor da casa do Sr. Peton. Diferente da tensão imóvel de um quarto, onde a violência poderia irromper a qualquer momento. Este silêncio era neutro, quase pacífico, o silêncio confortável de 2 estranhos que não tinham expectativas um do outro, e portanto nenhuma razão para se apresentar. A viagem para Ashford Hall levou várias horas, levando-nos para fora de Londres e para o campo, através de aldeias cujos nomes eu não conhecia, e por campos que se estendiam até o horizonte como mares verdes e dourados. Eu observei a paisagem mudar pela janela, marcando nosso progresso pela paisagem mutável, e tentei não pensar no que me esperava no final da estrada. Chegamos quando a escuridão caía e a grande casa se ergueu da névoa como algo saído de um romance gótico. Ashford Hall era tudo o que a residência apertada e sórdida do Sr. Patton não era. Grandiosa, imponente, bela da maneira que só o dinheiro antigo podia tornar as coisas belas, com a elegância casual de gerações que nunca conheceram a carência. Torres e janelas gradeadas e era escalando as antigas paredes de pedra. Uma entrada majestosa ladeada por tochas que cintilavam como estrelas terrestres na penumbra. Servos alinhavam os degraus da frente, seus rostos cuidadosamente vazios, seus olhos curiosos apesar de seu treinamento. Eu os vi me avaliando enquanto eu descia da carruagem, e eu sabia exatamente o que eles estavam pensando. Esta era sua nova senhora, esta criatura desleixada e silenciosa em seu vestido puído e suas botas salpicadas de lama. Isso era o que seu mestre havia escolhido. Eu não os culpei por seu ceticismo. Eu o compartilhava. O Duque me conduziu para dentro sem cerimônia, através de um grande salão adornado com retratos de antepassados que todos pareciam compartilhar suas feições marcantes e olhar desaprovador. Passou por salas de estar com móveis cobertos por panos protetores. Passou por uma biblioteca cujas estantes se estendiam até o teto como paredes de couro e ouro.
Passou por uma sala de jantar que poderia ter acomodado 50 convidados com espaço de sobra. Subiu uma escadaria majestosa com um corrimão polido por gerações de mãos. Desceu um corredor forrado com portas que levavam a quartos que eu não podia sequer imaginar. E finalmente a uma suíte de aposentos que seriam meus. Um quarto com uma cama de dossel drapeada em seda azul, um camarim com uma penteadeira e um guarda-roupa grande o suficiente para guardar 100 vestidos, embora eu possuísse apenas 2. Uma pequena sala de estar com uma lareira já acesa, projetando sombras dançantes nas paredes cobertas com um delicado padrão floral. Mais luxo do que eu tinha visto em anos, mais espaço do que eu sabia o que fazer. Uma gaiola, sim, mas dourada. E depois de 3 anos na espelunca do Sr. Patton, até uma gaiola dourada parecia um paraíso. Estes são seus aposentos, o Duque disse, as primeiras palavras que ele havia falado desde que deixamos Londres. Sua voz ecoou ligeiramente no silêncio, preenchendo o espaço com sua ressonância profunda. Meus próprios aposentos estão na ala leste. Você não será perturbada. Ele fez uma pausa, e algo cintilou em seu rosto. Muito rápido para nomear. Alguma emoção que eu não conseguira identificar. Ali se foi em um instante. Eu não espero nada de você, ele continuou, exceto sua presença nas refeições e sua participação em quaisquer funções sociais que eu julgar necessárias. Além disso, você pode fazer o que quiser. Os empregados cuidarão de suas necessidades. Se você precisar de algo, escreva e entregue a nota à Sra. Blackwood, a governanta. Ela garantirá que seus pedidos sejam atendidos. Ele se virou para sair e eu deveria tê-lo deixado ir. Eu deveria ter afundado no silêncio abençoado de minha nova prisão e contado minhas poucas bênçãos. Uma cama que não cheirava a mofo. Comida que não seria cuspida antes de chegar ao meu prato. Liberdade das mãos errantes de Seal e da violência casual do Sr. Patton. Esses eram presentes além de tudo o que eu ousara esperar. Mas algo me fez estender a mão, me fez agarrar sua manga, me fez encontrar seus olhos pela primeira vez desde aquele momento nos degraus quando ele tinha olhado através de mim como se eu fosse feita de vidro. Ele parou, olhou para minha mão em seu braço, olhou para mim. Eu o soltei imediatamente, meu coração batendo forte, meu rosto corando com um calor que eu não sentia há anos. Eu não sabia por que eu tinha feito aquilo. Eu não sabia o que eu queria dele. Eu só sabia que naquele momento eu queria que ele me visse. Apenas por um segundo, apenas tempo suficiente para saber que eu era real, que eu existia, que eu era algo mais do que uma transação registrada em um livro-razão. Algo mudou em sua expressão. Não calor exatamente, mas algo adjacente a isso. Uma rachadura no gelo, um vislumbre de reconhecimento, ali e se foi tão rapidamente quanto apareceu. Boa noite, lhe disse, e então ele se foi, e eu estava sozinha em minha bela nova gaiola. Eu não dormi naquela noite. Eu sentei perto da janela, embrulhada em um cobertor mais macio do que qualquer coisa que eu já tive, observando a chuva cair sobre os vastos jardins de Ashford Hall. O jardim se estendia na escuridão, pontuado pelas formas de cercas vivas e fontes, e árvores cujos galhos se estendiam para o céu como mãos suplicantes. Ao longe, eu podia ver as luzes do que poderia ter sido uma aldeia, pequenos pontos dourados no mar de preto. Eu tentei entender em que me meti. Eu era uma duquesa agora, uma mulher casada, a senhora de uma grande casa, e ainda assim eu estava desempenhando o mesmo papel que eu havia desempenhado por 3 anos, ainda presa no mesmo silêncio, ainda invisível. Mas algo era diferente. Eu podia sentir no ar, na maneira como a casa parecia prender a respiração ao meu redor, na maneira como os criados me observavam com algo mais do que mera curiosidade. Havia segredos aqui, sussurros que esvoaçavam pelos corredores como mariposas ao redor de uma chama. O Duque não se casara comigo por necessidade ou desejo ou mesmo conveniência.
Ele se casara comigo com um propósito, e eu ainda não sabia qual era esse propósito. Mas eu descobriria. Eu sempre descobria. Esse era meu talento particular, meu dom peculiar. Eu ouvia e observava e aprendia. E eventualmente os segredos sempre se revelavam àqueles pacientes o suficiente para esperar. O primeiro segredo me veio uma semana após minha chegada. Eu havia caído em uma rotina, o tipo de horário que toma forma naturalmente quando não há exigências sobre o tempo de alguém e nada para preencher as horas vazias. Eu fazia minhas refeições em minha sala de estar, entregues por uma tímida camareira que parecia aterrorizada comigo, apesar do meu silêncio, ou talvez por causa dele. Eu vagava pelos vastos corredores quando o humor me atacava, explorando o labirinto de corredores e escadas e quartos esquecidos que compunham esta vasta propriedade. Eu passava longas horas na biblioteca, que parecia ter sido abandonada por todos, exceto pelas aranhas, passando os dedos pelas lombadas de livros que não eram tocados há anos. Os criados me tratavam com uma polidez cansada que beirava a piedade. Eles sussurravam quando achavam que eu não estava olhando, especulando sobre minha história, minha condição, meu relacionamento com o Duque. Pobre criatura, eu ouvi um deles dizer. Casada com sua graça e nem consegue falar com ele. Que tipo de vida é essa? Eu os deixei acreditar que eu era exatamente o que o Sr. Peyton havia dito a eles. Muda, simples, inofensiva. Era mais seguro assim. Sempre foi mais seguro. Mas no sétimo dia eu estava na biblioteca quando ouvi vozes no escritório adjacente. A porta estava ligeiramente entreaberta, deixada aberta por algum criado descuidado, e através da fresta eu podia ver o Duque sentado à sua escrivaninha, com a cabeça entre as mãos, enquanto uma mulher mais velha estava diante dele, com a postura rígida de alguém que entrega notícias indesejadas. Ela era alta e magra, com cabelos grisalhos puxados para trás em um coque severo, e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Seu vestido era caro, mas simples, a vestimenta de alguém que não precisava provar seu status através da ostentação. Esta, eu aprenderia mais tarde, era Lady Constance Blackwood, tia do Duque e a guardiã não oficial dos segredos da família. O prazo é em 6 meses, ela dizia, sua voz nítida e inflexível, cortando o silêncio empoeirado da biblioteca como uma lâmina. Se você não produzir um herdeiro até lá, a propriedade passa para seu primo Reginald. Tudo Sebastian, a casa, as terras, o título, a fortuna. 300 anos de história dos Blackwood, entregues àquele inútil porque seu pai estava muito orgulhoso para confiar-lhe a verdade até que fosse quase tarde demais. O Duque levantou a cabeça e eu vi algo em seu rosto que nunca esperara ver. Desespero, cru e desprotegido. O tipo de desespero que só vem de lutar uma batalha que você sabe que não pode vencer. Estou ciente dos termos, tia Constance, ele falou entre dentes, cada palavra um esforço. Não preciso que os recite para mim como se eu fosse uma criança que esqueceu suas lições. Então você também está ciente de que uma esposa muda não pode exatamente fornecer o consentimento verbal necessário para... Lady Constance parou, seu significado claro. A lei exigia consentimento. Consentimento exigia fala. Uma esposa muda era, aos olhos da lei, incapaz de ambos. Estou ciente. A voz do Duque era plana, morta, esvaziada de tudo, exceto exaustão. Estou ciente de tudo. Fiz minha escolha. Sua escolha é loucura. O tom de Lady Constance se aguçou com frustração. Você se casou com uma mulher que não pode falar, não pode consentir, não pode lhe dar a única coisa que você precisa. Você jogou tudo fora. Tudo o que sua família construiu ao longo dos séculos, porque você não conseguia suportar ter uma esposa normal e fingir ser um homem normal. Eu não conseguia suportar mentir para outra mulher da mesma forma que meu pai mentiu para minha mãe.
As palavras pairaram no ar, afiadas como vidro quebrado. Lady Constance pareceu esvaziar-se ligeiramente, sua postura rígida suavizando para algo quase como compaixão. Sebastian. Sua voz estava mais suave agora, tocada por uma tristeza que parecia pessoal em vez de prática. Eu sei o que você viu. Eu sei o que isso te fez. Mas você não pode deixar uma memória terrível destruir todo o seu futuro. Seu pai era um homem cruel. Sim, seu tratamento com sua mãe foi imperdoável. Mas isso não significa que todos os casamentos devam ser os mesmos. O duque levantou-se de sua escrivaninha e caminhou até a janela, de costas para sua tia, seus ombros tensos. Eu me casei com a senhorita Ashworth porque ela não pode me exigir nada, ele disse. Ela não pode implorar, ou bajular, ou chorar. Ela não pode me transformar em algo que eu não sou. Com ela eu posso ser honesto. Eu posso estar sozinho mesmo dentro de um casamento. Eu posso parar de fingir que sou capaz do tipo de amor que as mulheres esperam de seus maridos. E quanto a ela? Lady Constance insistiu. E quanto a essa mulher que você comprou como um móvel? A felicidade dela não entra em seus cálculos. Ela tem comida, abrigo, segurança. Ele se virou para encarar sua tia, e sua expressão estava fechada, guardada, uma porta batida contra qualquer tentativa de simpatia. Ela tem mais do que tinha antes, e ela nunca saberá o que é se decepcionar comigo, porque ela nunca esperará nada em primeiro lugar. Eu me afastei da porta, meu coração batendo forte, minha mente girando com tudo o que eu acabara de ouvir. O duque não havia se casado comigo porque precisava de uma esposa silenciosa e complacente. Ele havia se casado comigo porque tinha medo. Medo da intimidade, medo da expectativa, medo de se tornar seu pai, de infligir as mesmas crueldades a uma esposa que seu pai havia infligido à sua mãe. E ao me escolher, ao escolher uma mulher que não podia falar e, portanto, não podia consentir, ele também se condenara a perder tudo. Eu não deveria me importar. Eu não tinha motivos para me importar. Este homem era um estranho que me havia comprado por 10 libras e mal havia olhado para mim desde então. Os problemas dele não eram meus problemas. O destino dele não era meu destino. Mas eu não conseguia parar de pensar no desespero em sua voz, na solidão em seus olhos, na forma como ele havia falado de sua mãe, de mentiras e crueldade, e das cicatrizes que homens cruéis deixam nas pessoas que os amam. Eu conhecia essas cicatrizes, eu as carregava comigo. Os dias que se seguiram foram estranhos e oníricos, suspensos em uma espécie de espera que eu não conseguia nomear. Eu continuei minhas divagações silenciosas pela casa, mas agora eu estava procurando por algo específico. Agora eu estava juntando os fragmentos de uma história que ninguém jamais tinha a intenção de me contar. A mãe do Duque havia morrido quando ele tinha 19 anos. Isso eu aprendi com os criados que falavam dela em tons baixos, como se seu fantasma ainda pairasse pelos corredores. O nome dela era Elizabeth, e ela tinha sido bonita. Eles disseram, gentil, a única ternura em uma casa que tinha sido construída sobre pedra e silêncio. Ela tinha vindo para Ashford Hall como uma jovem noiva, cheia de esperança e amor, e ela tinha sido lentamente destruída pelo homem com quem se casou. O velho duque tinha sido um monstro, frio, controlador, cruel de maneiras que não deixavam marcas visíveis, mas destruíam tudo o que tocavam. Ele havia isolado Elizabeth de sua família, proibido suas amizades, controlado sua correspondência, decidido o que ela vestia, e comia, e lia e dizia. Ele havia esmagado seu espírito com 1000 pequenas crueldades, críticas intermináveis e comentários cortantes, e punições por transgressões que ela não sabia que havia cometido. No final, não restava nada da mulher que ela havia sido. Ela era uma casca, oca e frágil, passando pelos movimentos da vida sem nenhuma vida dentro dela. E Sebastian havia assistido a tudo.
Sebastian havia sido impotente para impedir. Sebastian havia segurado a mão de sua mãe enquanto ela definhava e jurou que nunca, jamais se tornaria seu pai. Eu entendi agora porque ele havia me escolhido. Uma esposa muda não podia ser silenciada porque ela já era silenciosa. Uma esposa muda não podia ser controlada porque não havia nada para controlar. Em sua lógica distorcida, ele estava me protegendo ao não esperar nada de mim. Ele estava me salvando do destino que sua mãe havia sofrido ao garantir que nosso casamento seria nada mais do que uma formalidade legal. Mas ele também estava se destruindo. O prazo que sua tia havia mencionado pairava sobre a casa como uma nuvem de tempestade, e a cada dia que passava eu via o duque se retraindo ainda mais em si mesmo, construindo muros tão altos e grossos que nenhuma luz podia penetrar. Ele fazia suas refeições sozinho. Ele saía ao amanhecer e não voltava lá até o anoitecer. Ele me evitava com uma precisão tão cuidadosa que comecei a me perguntar se ele tinha esquecido que eu existia. E, no entanto, havia momentos, pequenos momentos, facilmente perdidos, facilmente dispensados. Uma pausa no corredor quando nossos caminhos se cruzavam, seus olhos encontrando os meus por apenas um instante, antes que ele desviasse o olhar. Um brilho de algo que poderia ter sido preocupação quando ele me notou tremendo em um corredor frio, seguido no dia seguinte por uma lareira sendo acesa em minha sala de estar, horas antes do normal. Um livro deixado na mesa na biblioteca, algo sobre línguas e linguística, com uma fita marcando uma página sobre as maneiras pelas quais o trauma podia roubar a voz de uma pessoa e os métodos que tinham sido usados para coachá-la de volta. Eu não sabia se ele havia deixado para eu encontrar ou se era simplesmente coincidência, mas eu o li de qualquer maneira, absorvendo cada palavra, reconhecendo-me nas descrições de mutismo seletivo e silêncio traumático. E quando eu terminei, encontrei outro livro esperando em seu lugar, e então outro, e então outro. Ele estava tentando me entender. À sua própria maneira desajeitada e distante, ele estava tentando saber quem eu era. A percepção me atingiu como um golpe no peito. Este homem frio e distante, este duque que me havia comprado como propriedade e mal me falava desde então, estava me deixando livros. Ele estava pensando em mim, ele estava se perguntando, assim como eu estava me perguntando sobre ele. Eu não sabia o que fazer com esse conhecimento. Eu não sabia o que fazer com os sentimentos que ele despertava em mim. Sentimentos que eu pensara estarem mortos e enterrados há muito tempo. Então eu fiz o que sempre fazia. Eu me retirei para o silêncio. Eu observei. Eu esperei. E deixei a estranha e hesitante conexão entre nós crescer nas sombras, não reconhecida e sem nome. O convite chegou em uma cinzenta manhã de outubro, entregue por um lacaio cuja libré era mais fina do que qualquer coisa que eu já possuíra. Era endereçado ao duque e à duquesa de Ashford, o que ainda parecia um erro administrativo que ninguém se incomodara em corrigir, e solicitava nossa presença em uma recepção diplomática oferecida pelo embaixador austríaco. O evento seria frequentado por dignitários de toda a Europa, representantes de governos e casas nobres e interesses comerciais que abrangiam o continente. Seria uma oportunidade para o duque fortalecer suas alianças políticas e demonstrar que seu casamento repentino não havia diminuído sua posição na sociedade. Eu aprendi tudo isso com Lady Constance, que me chamou à sua sala de estar e explicou a situação com a eficiência direta de um general planejando uma campanha. Você comparecerá, ela disse, e não era uma pergunta. Você vestirá algo adequado que eu providenciarei. Você ficará ao lado de Sebastian e sorrirá e parecerá apropriadamente decorativa. Você não tentará se comunicar com ninguém, pois isso só chamará atenção para suas limitações. Você entende? Eu assenti, mantendo minha expressão vazia, meus olhos baixos. Por dentro, meu coração estava acelerado com algo que parecia quase excitação. Uma recepção diplomática.
dignitários de toda a Europa, pessoas que poderiam falar francês, alemão, italiano, russo, espanhol, latim, grego, pessoas que poderiam dizer coisas que presumiam que ninguém poderia entender, coisas que nunca diriam na frente de alguém que pudesse repeti-las. Isso era uma tremenda oportunidade ou um terrível risco. Eu não conseguia decidir qual. O vestido que Lady Constance providenciou era a coisa mais fina que eu já havia vestido. Seda azul clara com bordados prateados, cortado na última moda com um decote modesto e mangas que caíam logo abaixo dos meus cotovelos. Uma criada foi enviada para arrumar meu cabelo. Uma jovem chamada Sarah que parecia determinada a me transformar em algo apresentável, apesar da minha óbvia inadequação para o papel. Ela escovou e prendeu e torceu até que meu cabelo escuro estivesse preso em um arranjo elegante que me fazia parecer outra pessoa inteiramente. Alguém que pertencia a este mundo de riqueza e privilégio. Quando ela terminou, eu mal reconhecia a mulher no espelho. Eu parecia uma duquesa. Eu parecia alguém que havia nascido para usar seda e joias e comparecer a recepções diplomáticas no braço de um duque. Eu parecia uma mentira. O duque veio me buscar pessoalmente, o que me surpreendeu. Ele apareceu à porta da minha sala de estar precisamente às 7, vestido de preto, sua gravata amarrada com precisão matemática, seu cabelo escuro penteado para trás de um rosto que parecia ainda mais severo que o normal. Ele parou na porta e me olhou por um longo momento, e algo passou por suas feições que eu não conseguia ler. "Você está bem?", ele disse finalmente, e as palavras soaram como se tivessem sido arrancadas dele contra sua vontade, arrancadas de algum lugar trancado onde ele guardava coisas que não queria sentir. Eu fiz uma reverência, um movimento automático, e permiti que ele me pegasse pelo braço. Seu toque era leve, impessoal, mas eu estava agudamente ciente do calor de sua mão através da minha luva, da maneira como seus dedos se apertaram quase imperceptivelmente enquanto descíamos as escadas. A viagem de carruagem até a residência do embaixador foi silenciosa, como todas as nossas interações eram silenciosas. Mas era um tipo diferente de silêncio agora, carregado, expectante, como se estivéssemos ambos esperando que algo acontecesse, algo que quebraria a distância cuidadosa entre nós. A recepção foi tudo o que eu havia imaginado e mais. A residência do embaixador brilhava com luz, cada janela resplandecendo como um farol na escuridão. Carruagens enfileiravam a rua, despejando convidados em sedas e cetins e joias que captavam a luz das velas e a espalhavam como estrelas. O ar estava denso com perfume e conversas e as suaves melodias de um quarteto de cordas tocando em algum lugar nas profundezas da casa. O duque me conduziu pela multidão com a facilidade da prática de longa data, acenando para conhecidos, trocando breves palavras com homens cujos nomes eu não capturei, aceitando cumprimentos por seu casamento com um sorriso tenso que nunca chegava aos seus olhos. Eu desempenhei meu papel perfeitamente, silenciosa e sorridente, um acessório decorativo em seu braço. Ninguém falava diretamente comigo. Ninguém esperava que eu respondesse. Eu era invisível da melhor maneira possível. Presente, mas não participando, observando e ouvindo e arquivando cada pedaço de informação. Foi na terceira hora da recepção que tudo mudou. Nós tínhamos nos deslocado para a beira do salão de baile, perto de um grupo de homens que estavam em profunda conversa. O duque estava falando com um conde idoso sobre algo tedioso, cavalos ou caça, ou o que quer que homens de sua classe discutissem quando não tinham nada melhor para fazer. E eu estava de pé ao lado dele, meus olhos fixos em nada, meus ouvidos atentos a tudo. Os homens próximos estavam falando russo. Meu coração gaguejou em meu peito. Russo. Eles estavam falando russo rápido, fluente, com a confiança descuidada de pessoas que presumiam que ninguém ao redor deles poderia entender. Suas vozes eram baixas, destinadas a ser privadas,
Mas eu estava perto o suficiente para captar cada palavra. E o que eles estavam dizendo me fez gelar o sangue. O Duque de Ashford é um tolo. Um deles disse: sua nova esposa é muda. Você ouviu? Muda e simples. Ele a comprou de alguns comerciantes por uma ninharia. O homem riu. Um som cruel que fez minhas mãos se fecharem sob minhas luvas. Uma esposa perfeita para um homem com segredos. Outro respondeu. E havia zombaria em sua voz que me fez querer esbofeteá-lo. Ele nunca terá que se preocupar com ela, repetindo qualquer coisa que ela ouça. Ela não pode falar mesmo que quisesse, supondo que ela possa ouvir. O primeiro homem, novamente desdenhoso. Mas não importa. Temos os documentos que precisamos. Até o final da semana, seus contratos de transporte serão nossos. E ele nunca saberá o que aconteceu até que seja tarde demais. Ele suspeita de algo? Como poderia? Ele está muito ocupado lamentando seu fracasso para notar o que está acontecendo debaixo de seu próprio nariz. O embaixador o manipulou perfeitamente. Quando Ashford perceber que sua fortuna se foi, estaremos em segurança de volta em São Petersburgo, contando nossos lucros. Mais risadas, baixas e satisfeitas, o som de homens que acreditavam já ter vencido. Eu me forcei a permanecer imóvel, a manter minha expressão vazia, a não dar nenhum sinal de que eu tinha entendido cada palavra. Mas minha mente estava correndo. Contratos de transporte, documentos, um plano contra o Duque, orquestrado por alguém nesta mesma sala, alguém em quem ele confiava. Alguém que estava sorrindo e apertando sua mão enquanto planejava destruí-lo. Eu tinha que avisá-lo. Mas como? Como eu poderia avisar um homem que acreditava que eu não podia falar, que tinha construído todo o seu relacionamento comigo sobre a base do meu silêncio? A resposta veio-me em um lampejo de inspiração desesperada. Estendi a mão e toquei o braço do Duque, o mesmo gesto que eu havia feito na nossa noite de núpcias, a mesma pequena quebra do muro entre nós. Ele se virou, a testa franzida de aborrecimento, e eu encontrei seus olhos com uma intensidade que nunca havia me permitido antes. E então, muito lentamente, muito deliberadamente, inclinei a cabeça em direção aos homens que ainda falavam russo, suas vozes mais baixas agora, mas ainda audíveis para quem soubesse ouvir. O Duque seguiu meu olhar. Ele olhou para os homens. Ele olhou de volta para mim, e em seus olhos eu vi o primeiro vislumbre de algo como reconhecimento. Você os entende, ele disse tão baixo que eu quase não o ouvi. Você entende o que eles estão dizendo. Eu não assenti. Eu não balancei a cabeça. Eu simplesmente mantive seu olhar e o deixei ver a verdade em meus olhos. Sua mão fechou-se sobre a minha, quente e forte, e ele me puxou para longe do salão de baile através de uma série de corredores e antecâmaras, até chegarmos a um pequeno escritório nos fundos da casa. Ele fechou a porta atrás de nós e virou-se para me encarar. E à luz da lâmpada, eu vi que seu rosto tinha ficado pálido. "Quem é você?" ele perguntou, e sua voz era áspera com algo que poderia ter sido medo ou poderia ter sido espanto. "Quem é você realmente?" Eu fiquei ali naquele pequeno escritório com os olhos do meu marido queimando nos meus, e fiz uma escolha. Eu tinha mantido meu silêncio por 3 anos. Eu tinha me escondido atrás dele, abrigado dentro dele, usado-o como um escudo contra um mundo que nunca tinha me mostrado gentileza. Mas este homem frio e ferido que tinha me comprado por 10 libras e me deixado livros sobre trauma e perda, este homem que eu estava prestes a ser traído por pessoas em quem ele confiava, ele merecia a verdade. Eu abri a boca. Eu respirei e falei: "O embaixador austríaco está trabalhando com agentes russos para roubar seus contratos de transporte. Eles falsificaram documentos e planejam executar seu esquema até o final da semana." Os homens no salão de baile estavam discutindo isso em russo porque presumiam que ninguém presente poderia entendê-los. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, enferrujada, sem uso,
como uma porta que estava fechada há tanto tempo que as dobradiças haviam esquecido como se mover. Mas as palavras saíram claras o suficiente, e eu observei o rosto do Duque enquanto o seu significado se aprofundava. Ele me olhou. Ele me olhou por tanto tempo que comecei a me perguntar se eu tinha cometido um erro terrível, se ele chamaria os guardas e me internaria em um asilo para os claramente insanos. Mas então ele falou, e sua voz era quase um sussurro. Você pode falar. Não era uma pergunta, era uma revelação. E em seus olhos eu vi algo rachar, algo mudar, como se as próprias fundações de sua compreensão estivessem sendo reorganizadas. Sim, eu disse. E a palavra parecia o primeiro passo sobre um limiar em que eu estivera de pé por anos. Sim, eu posso falar. Escolhi não fazê-lo por muito tempo. Escolhi não fazê-lo porque o silêncio era a única proteção que eu tinha. Mas estou escolhendo de forma diferente agora. Por quê? Porque você está em perigo. Porque esses homens estão planejando destruí-lo. Porque eu o observei deixar livros para mim na biblioteca. Livros sobre trauma e recuperação. E eu sei que por baixo de toda a sua frieza você está tentando ser gentil. E porque eu estou cansada, tão cansada de ser invisível. O Duque deu um passo em minha direção. Depois outro, até que estivesse perto o suficiente para que eu pudesse ver o pulso batendo em sua garganta. A maneira como suas mãos tremiam ligeiramente ao lado de seu corpo. Quantas línguas você fala? Ele perguntou. E havia admiração em sua voz agora. Admiração genuína. 7. Francês, alemão, italiano, russo, espanhol, latim e grego. Também inglês, é claro, embora eu suponha que isso mal conte. Ele riu. Foi um som estranho, enferrujado e sem uso, como se ele não risse há muito tempo. 7 línguas. Paguei 10 libras por uma mulher que fala 7 línguas. Você pagou 10 libras por uma mulher que estava fingindo ser muda. Eu o corrigi. As 7 línguas foram um bônus. Algo mudou em seu rosto então. Algo que parecia quase alegria, mas era temperado por algo mais sombrio e mais complicado. Por que você fingiu? Por que você os deixou pensar que não podia falar? Desviei o olhar, incapaz de encontrá-lo nos olhos por mais tempo. Era demais ser vista assim. Era demais depois de tanto tempo nas sombras. Porque falar não me trouxe nada além de dor. Porque o mundo tirou tudo de mim. Minha mãe, meu pai, meu futuro. E eu não tinha mais arma nenhuma, exceto meu silêncio. Porque se eles pensassem que eu estava quebrada, paravam de tentar me quebrar ainda mais. Eu pausei, reunindo a coragem para dizer o resto. E porque eu tinha medo do que aconteceria se eu deixasse alguém ver quem eu realmente era. E agora eu ainda tenho medo. Mas tenho mais medo de vê-lo perder tudo para homens que pensam que você é tolo demais para anotar seus esquemas. O Duque ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz era gentil de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Qual é o seu nome verdadeiro? Seu nome completo, aquele com o qual você nasceu. Vivian Margaret Ashworth Devalcourt. Minha mãe era uma condessa francesa que morreu quando eu tinha 14 anos. Meu pai era um diplomata britânico que nunca me reconheceu publicamente. Fui criada nas cortes da Europa até minha mãe morrer, e então fui vendida para o Sr. Peton, e então fui vendida para você. Eu sorri e não havia humor nisso. Fui vendida muitas vezes, na verdade. Parece ser meu talento particular. Não vendida. Sua voz era feroz. De repente feroz de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Nunca mais. Você é a duquesa de Ashford e ninguém nunca mais a comprará ou venderá. Eu juro. Eu não sabia o que dizer a isso. Eu não sabia o que fazer com o súbito calor que floresceu em meu peito, desconhecido e assustador e desesperadamente bem-vindo. Devíamos voltar para a recepção, eu disse finalmente.
Se ficarmos fora por muito tempo, isso levantará suspeitas. O Duque assentiu, mas não se moveu em direção à porta. Em vez disso, ele estendeu a mão e pegou a minha, sem puxar, sem exigir, apenas segurando-a suavemente na sua. Você me ajudará? Ele perguntou. Você me ajudará a detê-los? Eu olhei para nossas mãos unidas. Eu olhei para seu rosto, não mais frio, não mais distante, mas vivo com algo que eu nunca tinha visto antes. Sim, eu disse. Sim, eu o ajudarei. Voltamos à recepção como se nada tivesse acontecido. Minha mão em seu braço, minha expressão suave e vazia. Mas tudo havia mudado. Eu podia sentir na forma como ele estava mais perto de mim agora. Na forma como seus dedos roçavam os meus quando ninguém estava olhando. Na forma como seus olhos me procuravam em salas lotadas com uma nova intensidade. Eu podia sentir em meu próprio coração, batendo mais rápido do que há anos, acordado e vivo de uma maneira que eu quase havia esquecido que era possível. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que eu havia experimentado desde que cheguei a Ashford Hall. O Duque e eu nos encontrávamos todas as manhãs em seu escritório, a porta trancada contra criados curiosos, e eu contava a ele tudo o que havia aprendido. Eu contava a ele sobre a conspiração contra ele, juntando fragmentos que eu tinha ouvido na recepção e detalhes que eu havia reunido através de cuidadosa observação dos criados e visitantes que iam e vinham da casa. Ele ouvia com uma intensidade que me fazia sentir vista de maneiras que eu nunca tinha sido vista antes, fazendo perguntas, fazendo anotações, tratando minha informação como a valiosa inteligência que era. Éramos parceiros agora, aliados em uma batalha que nenhum de nós havia escolhido, mas ambos estávamos determinados a vencer. Mas era mais do que isso. Naquelas tranquilas horas da manhã, com o fogo crepitando na lareira e o fraco sol de outono filtrando pelas janelas, começamos a nos conhecer. Realmente nos conhecer, não como comprador e mercadoria, não como duque e duquesa, mas como Sebastian e Vivian. Ele me contou sobre sua mãe, sobre vê-la definhar sob a crueldade de seu pai, sobre a culpa que o assombrava desde então, a certeza de que ele deveria ter feito mais, deveria ter sido mais forte, deveria tê-la salvado de alguma forma. Eu também contei a ele sobre minha mãe, sobre a forma como ela havia amado meu pai, apesar de tudo, apesar de seu abandono e sua covardia e sua traição final e imperdoável, sobre a forma como eu havia jurado, observando-a morrer, que nunca mais deixaria ninguém ter esse tipo de poder sobre mim. Éramos ambos sobreviventes de amor partido. Éramos ambos marcados por pais que nos haviam falhado de diferentes maneiras. E ao nos reconhecermos um no outro, começamos a construir algo novo. Não era romance. Ainda não. Era algo mais frágil e mais precioso. Confiança. Mas o romance veio depois. Claro que veio. Começou com pequenas coisas. Um roçar de dedos quando ele me entregava um documento. Um olhar demorado na mesa do café da manhã. A maneira como sua voz se suavizava quando ele dizia meu nome, como se as sílabas fossem algo precioso que merecia um manuseio cuidadoso. Eu tentei ignorar. Eu tentei me lembrar de todos os motivos pelos quais cuidar desse homem era perigoso, porque me permitir sentir qualquer coisa só levaria à dor. Mas meu coração parecia não havia recebido a mensagem. 3 semanas depois da recepção, o Duque me pediu para ensiná-lo russo. Eu ri quando ele fez o pedido. Genuinamente ri, e o som nos surpreendeu a ambos. Por que diabos você iria querer aprender russo? Porque... Ele disse, e havia um toque de um sorriso no canto de sua boca. Eu gostaria de ser capaz de entender meus inimigos sem depender de minha esposa para traduzir. Sua esposa? As palavras me causaram um arrepio que eu não conseguia explicar completamente. E então eu o ensinei. Todas as tardes na biblioteca onde ele uma vez havia deixado livros para eu encontrar. Eu o apresentei ao alfabeto cirílico e às complexas regras da gramática russa.
Ele era um péssimo aluno. Seu sotaque atroz, sua memória para vocabulário abismal. Mas ele tentava muito. E havia algo insuportavelmente cativante em ver este homem orgulhoso e poderoso tropeçar em pronúncias básicas, como um estudante lutando com suas primeiras lições. Foi durante uma dessas lições, 3 semanas após nosso arranjo, que ele me beijou pela primeira vez. Estávamos revisando conjugações de verbos, de todas as coisas. Ele acabara de massacrar o passado de uma palavra particularmente difícil. E eu estava rindo, realmente rindo, o tipo de risada que fazia meu estômago doer e meus olhos lacrimejarem. E ele estava olhando para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Algo suave e maravilhoso e quase incrédulo. O que é? Eu perguntei, ainda recuperando o fôlego. Você é linda, ele disse simplesmente. Quando você ri, quando você fala, quando você simplesmente existe em um cômodo, você é a mulher mais linda que eu já conheci. E antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse reconstruir minhas paredes e me retirar para a segurança do silêncio, ele se inclinou e pressionou seus lábios contra os meus. Foi um beijo gentil, quase hesitante, como se ele estivesse fazendo uma pergunta para a qual tinha medo de ouvir a resposta. Mas eu a respondi de qualquer maneira. Eu a respondi levantando a mão e emaranhando meus dedos em seus cabelos, puxando-o para mais perto, beijando-o de volta com todo o desejo que eu vinha tentando tanto negar. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha e fechou os olhos. Eu não pretendia que isso acontecesse. Ele sussurrou. Nem eu. Jurei que nunca iria. Ele parou incapaz ou sem vontade de terminar o pensamento. Eu sei. Eu me afastei o suficiente para encontrar seus olhos. Eu sei o que você jurou. Eu sei do que você tem medo. Mas eu não sou sua mãe, Sebastian. E você não é seu pai. Não precisamos repetir os erros deles. Ele olhou para mim então. Realmente olhou para mim. E eu vi a guerra se desenrolando por trás de seus olhos. Medo contra a esperança, passado contra presente, a memória de tudo o que ele havia perdido contra a possibilidade de tudo o que ele poderia ganhar. E se eu te machucar? Ele perguntou, e sua voz estava rouca com a pergunta. E se eu me tornar tudo o que jurei que nunca seria? Então eu lhe direi, eu falarei e revidarei e não o deixarei me destruir. Eu não estou mais em silêncio. Lembre-se, eu tenho uma voz agora e pretendo usá-la. Algo mudou em seu rosto. O medo não desapareceu, mas foi acompanhado por outra coisa. Algo que parecia quase esperança. Eu não mereço você, ele disse. Provavelmente não, eu concordei. Mas aqui estamos nós, no entanto. Ele riu e foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido. O beijo mudou tudo e nada. Éramos ainda parceiros. Ainda nos encontrávamos todas as manhãs para discutir a conspiração contra ele, que estava progredindo a passos largos. Minhas traduções o ajudaram a identificar os principais jogadores, e ele havia começado a tomar medidas para proteger seus interesses. Documentos foram movidos para locais mais seguros. Advogados de confiança foram consultados. Uma contra-estratégia foi desenvolvida, uma que viraria as próprias armas dos conspiradores contra ele. Mas agora havia algo mais entre nós, algo quente e frágil e aterrorizante da melhor maneira possível. Não falávamos disso diretamente. Não fazíamos declarações ou promessas ou planos, mas nos beijávamos de novo, e cada vez as paredes entre nós desmoronavam um pouco mais. Ele me contou sobre o prazo, finalmente, sobre os termos do testamento de seu pai, a exigência de que ele produzisse um herdeiro antes de seu 305º aniversário, ou perderia tudo. Ele me contou com vergonha em sua voz, como se a própria existência de tal cláusula fosse evidência de alguma falha pessoal. Eu ouvi sem julgamento. Eu havia aprendido há muito tempo que a vergonha era uma base fraca para qualquer coisa, e eu me recusei a aumentar seu fardo. Seu pai era um homem cruel, eu disse quando ele terminou.
Essa condição foi projetada para controlá-lo mesmo do túmulo. Mas não precisamos deixar que isso nos defina. Se eu não produzir um herdeiro, sei que isso significaria perder tudo. A casa, o título, o legado de 300 anos. Eu sei. Ele olhou para mim com algo como desespero. Eu não posso te pedir para... Nós nem sequer... Ele lutou para encontrar as palavras. Este não era o arranjo. Quando me casei com você, nunca pretendi. Eu estendi a mão e peguei a dele. O mesmo gesto que eu havia feito na nossa noite de núpcias. A mesma pequena quebra da distância entre nós. O que você pretende agora? Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então, lentamente, ele levou minha mão aos lábios e pressionou um beijo em minha palma. Pretendo te amar, ele disse, se você me permitir. Pretendo te amar pelo resto da minha vida. Quer salvemos a propriedade ou não. Pretendo ser digno do presente que você me deu, o presente da sua voz, sua confiança, seu coração. Senti as lágrimas picarem meus olhos e não tentei impedi-las. Por tanto tempo, eu havia acreditado que era indigna de amor, que era mercadoria danificada, quebrada além do reparo. Mas este homem complicado, ferido e maravilhoso, estava me olhando como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu também te amo, eu disse, e as palavras pareciam um retorno para casa. Eu te amo, Sebastian, não por causa do seu título, ou sua riqueza, ou seu legado. Eu te amo porque você deixou livros para uma mulher que pensou que não podia lê-los. Eu te amo porque você está se esforçando tanto para ser melhor que seu pai. Eu te amo porque quando eu finalmente falei, você ouviu. Ele me puxou para seus braços, depois me segurou apertado contra o peito e senti seu coração bater contra o meu, firme e forte. O que quer que venha a seguir, ele murmurou em meus cabelos. Nós enfrentamos juntos. Juntos, eu concordei. E pela primeira vez na minha vida, eu acreditei. A recepção diplomática que mudaria tudo estava marcada para a primeira semana de dezembro. Seria realizada em Ashford Hall, oferecida pelo próprio Sebastian, e reuniria todos os principais envolvidos na conspiração contra ele. O embaixador, os agentes russos, os lordes ingleses, que haviam sido seduzidos por promessas de lucro e poder. Eles estavam vindo para nossa casa confiantes de que seus esquemas estavam prestes a dar frutos. Eles não sabiam que estávamos prontos para eles. O plano era simples, mas arriscado. Sebastian receberia a recepção como se nada estivesse errado. Eu circularia entre os convidados, silenciosa e invisível como sempre, ouvindo por quaisquer detalhes finais de seu plano. E no momento crucial, quando os conspiradores acreditassem ter vencido, nós armaríamos nossa armadilha. Isso exigia um tempo perfeito. Exigia nervos de aço. Exigia confiança. Exigia que eu falasse em público pela primeira vez, desde que eu havia feito meu voto de silêncio. Não vou fingir que não estava com medo. Eu estava aterrorizada. A ideia de estar diante de todas aquelas pessoas, de revelar a decepção que eu havia mantido por anos, fazia meu estômago revirar e minhas mãos tremerem. Mas eu havia feito uma escolha. Eu havia escolhido ser visível. Eu havia escolhido ser ouvida. E eu não deixaria meu medo me parar agora. A noite da recepção chegou fria e clara, com estrelas espalhadas pelo céu como diamantes em veludo. Ashford Hall brilhava com luz, cada vela acesa, cada superfície polida, até um brilho espelhado. Os convidados chegaram em seus trajes finos, todos sorrisos falsos e olhos calculistas. E Sebastian os cumprimentou com o charme fácil de um homem que não tinha nada de temer. Eu estava ao lado dele, silenciosa e imóvel, desempenhando meu papel pela última vez. O embaixador foi efusivo em seus cumprimentos, seu inglês com sotaque gotejando insinceridade. Que bela casa, Vossa Graça. Que bela esposa. Que pena que ela não possa apreciar a conversa. Eu mantive minha expressão vazia, meus olhos baixos.
Por dentro eu estava contando os minutos para a sua queda. A noite progrediu, como essas noites costumam fazer, com comida, vinho e conversa vazia. Eu flutuei pela multidão, captando fragmentos de conversas em 4 idiomas diferentes, juntando os detalhes finais da conspiração. Os documentos seriam apresentados à meia-noite. A assinatura aconteceria no escritório de Sebastian. Pela manhã tudo estaria feito. Eles estavam tão confiantes, tão certos de sua vitória. Às 11, Sebastian me encontrou com os olhos do outro lado do salão de baile lotado. Um único aceno, quase imperceptível. Era a hora. Eu me dirigi para o lado dele e juntos caminhamos para a frente da sala. Os músicos silenciaram. Os convidados se viraram para observar, curiosos com aquela interrupção inesperada. Senhoras e senhores, Sebastian disse, sua voz se espalhando facilmente pelo espaço. Agradeço por se juntarem a nós esta noite. Antes de continuarmos com as festividades, tenho um anúncio a fazer. Um murmúrio correu pela multidão. Os olhos do embaixador se estreitaram ligeiramente. Muitos de vocês sabem que minha esposa, a duquesa de Ashford, é incapaz de falar. Sebastian fez uma pausa e um pequeno sorriso brincou no canto de sua boca. Tenho o prazer de informá-los que foram mal informados. E então ele se virou para mim, e em seus olhos eu vi todo o amor e confiança e fé que ele havia depositado em mim. Vossa Graça, ele disse, gostaria de se dirigir aos nossos convidados? Eu dei um passo à frente. Eu levantei o queixo. Eu abri a boca e falei. Boa noite, eu disse, e minha voz ressoou clara e forte pela sala silenciosa. Meu nome é Vivian Margaret Ashworth de Valcor, duquesa de Ashford. Nos últimos 3 anos, permiti que o mundo acreditasse que eu era muda. Permiti porque me convinha ser invisível, ser ignorada, ser subestimada. Mas esta noite tenho um propósito diferente. Eu me virei para encarar o embaixador, cujo rosto havia ficado pálido como leite. Continuei em russo, observando sua expressão mudar de confusão para horror ao perceber o que estava acontecendo. Eu sei sobre os documentos falsificados. Eu sei sobre o plano para roubar os contratos de transporte do meu marido. Eu sei sobre cada conversa que você e seus associados tiveram nos últimos 2 meses, porque você foi tolo o suficiente para falar livremente na frente de uma mulher que você acreditava que não podia entendê-lo. A sala irrompeu. Vozes se levantaram em choque e indignação, em negação e acusação. Mas eu não havia terminado. Mudei para o francês, dirigindo-me aos empresários continentais que haviam feito parte do esquema. Eu sei sobre o seu envolvimento também, os subornos que você aceitou, as mentiras que você contou, cada detalhe, cada nome, cada figura. Então alemão, depois italiano, depois espanhol, passando por idiomas com a facilidade de anos de prática, observando os conspiradores se contorcerem ao perceberem a extensão de sua exposição. Seus rostos eram estudos de terror, de descrença, do reconhecimento crescente de que haviam sido superados por uma mulher que haviam desprezado como inútil. Quando finalmente me calei, a sala estava em caos. Mas Sebastian estava ao meu lado, sua mão quente e firme na pequena de minhas costas. As autoridades foram notificadas, ele anunciou, sua voz cortando o barulho. Espero que todos cooperem plenamente com a investigação. Aqueles de vocês que não estiveram envolvidos neste esquema estão, é claro, livres para partir com minhas desculpas pela interrupção de sua noite. Os conspiradores foram levados, seus protestos desvanecendo-se na noite. Os convidados restantes partiram em vários estados de choque e fascínio, seus sussurros já tecendo histórias que se espalhariam por Londres pela manhã. E quando a casa estava finalmente vazia, quando as velas queimavam baixas e o silêncio havia retornado, Sebastian me tomou nos braços e me segurou como se nunca mais fosse me soltar. Você foi magnífica, ele disse contra meus cabelos. Eu estava lá aterrorizada. Você não demonstrou. Eu tinha prática em me esconder.
Ele se afastou para me olhar, e seus olhos brilhavam com algo que eu nunca tinha visto antes. Orgulho, alegria, amor. Não mais se esconder, ele disse. Não de mim, nunca mais. Eu estendi a mão e toquei seu rosto, traçando as linhas afiadas de sua mandíbula, a curva de sua boca. Não mais se esconder, eu concordei. Eu prometo. Ele me beijou então, lento e profundo, e cheio de tudo o que ainda não tínhamos dito. E quando finalmente nos separamos, ofegantes e rindo, eu soube que, o que quer que viesse a seguir, nós o enfrentaríamos juntos. O rescaldo daquela noite foi caótico e complicado, estendendo-se por semanas à medida que o escopo total da conspiração se tornava claro. Os conspiradores foram presos um a um, seus esquemas desvendados, suas mentiras cuidadosamente construídas, desmanteladas por investigadores que seguiram o rastro das evidências que eu havia ajudado Sebastian a compilar. O embaixador foi chamado de volta em desgraça. Sua carreira diplomática encerrada pelo escândalo que ele havia causado. Seus co-conspiradores enfrentaram acusações criminais, seus bens apreendidos, suas reputações destruídas, além de qualquer esperança de recuperação. Os agentes russos foram expulsos do país, enviados para casa para enfrentar o desagrado de superiores que não toleravam o fracasso. Os interesses comerciais de Sebastian não foram apenas garantidos, mas fortalecidos. Os contratos de transporte que os conspiradores haviam tentado roubar foram renegociados em termos muito mais favoráveis, e a exposição do esquema lhe rendeu uma reputação de perspicácia que atraiu novos parceiros e oportunidades. Sua posição na sociedade, que havia sido enfraquecida por seu comportamento recluso e seu casamento não convencional, foi restaurada e aprimorada. Ele não era mais o duque frio e distante que havia comprado uma noiva muda. Ele era o brilhante estrategista que havia virado as armas de seu inimigo contra eles. Mas também houve consequências mais silenciosas, ondas que se espalharam por nossa casa de maneiras esperadas e surpreendentes. Lady Constance, apesar de seu ceticismo inicial, tornou-se algo quase como uma aliada. Ela ainda tinha sua língua afiada e seus padrões rígidos, mas havia um novo respeito na maneira como ela me olhava. Uma admiração relutante que ela expressava através de pequenas gentilezas em vez de palavras diretas. Ela começou a me incluir nas decisões sobre a casa, buscando minha opinião sobre assuntos de entretenimento e protocolo. E ela até, em uma ocasião memorável, elogiou meu domínio de idiomas, embora ela o tenha seguido imediatamente com uma crítica à minha postura que diminuiu um pouco o efeito. Os criados também mudaram seu comportamento em relação a mim, onde antes me tratavam com pena e condescendência. Agora se aproximavam de mim com algo mais próximo de admiração. A história da minha revelação na recepção havia se espalhado pela casa em poucas horas, tornando-se mais dramática a cada vez que era contada, até que eu mal me reconhecia nas histórias que eles sussurravam. Eu era uma espiã, segundo uma versão, uma princesa estrangeira escondida, segundo outra. A verdade era mais mundana, mas eu não corrigi suas fantasias. Deixei-os acreditar no que quisessem. Eu havia passado tempo suficiente da minha vida tentando ser invisível. Se eles quisessem me ver como algo extraordinário, eu não os negaria o prazer. Mas mais importante do que qualquer coisa foi o que aconteceu entre Sebastian e eu. Nós nos apaixonamos, verdadeira, completa e irrevogavelmente apaixonados. Aconteceu lentamente no início, nos momentos de quietude após a tempestade. Longas conversas junto à lareira, compartilhando as histórias que nunca contáramos a ninguém. Descascando as camadas de proteção que ambos havíamos envolvido em torno de nós mesmos. Eu lhe contei sobre Viena, sobre os salões de baile cintilantes onde minha mãe dançava e ria e vivia como se o mundo não pudesse tocá-la. Ele me contou sobre sua infância em Ashford Hall, sobre os raros momentos de ternura com sua mãe
que eram ainda mais preciosos por sua escassez. Caminhamos pelos jardins cobertos de geada, nossa respiração formando nuvens no ar frio, nossos passos rangendo na grama congelada. Ele me mostrou seus lugares favoritos. O velho carvalho onde ele havia se escondido quando menino, quando as raivas de seu pai se tornavam muito terríveis. A fonte que havia sido o orgulho e a alegria de sua mãe. O capricho na beira do lago onde ele havia sonhado em escapar para uma vida que não parecia uma prisão. Eu lhe mostrei meus tesouros em troca. O medalhão com o retrato de minha mãe, a única carta que ela me escrevera na escola que eu havia guardado todos esses anos. O esboço que eu havia feito dela de memória, quando a dor de perdê-la se tornou insuportável. E eu precisava de algo, qualquer coisa, para me agarrar. Noites passadas nos conhecendo de maneiras que iam muito além das palavras, descobrindo a linguagem do toque e da ternura e da confiança. A primeira vez que ele me segurou durante a noite sem exigir nada, simplesmente estando presente, foi a noite em que finalmente entendi o que significava sentir-me segura. A primeira vez que o procurei por minha própria vontade, não porque esperava-se que eu o fizesse, mas porque eu queria. Foi a noite em que ele chorou com algo que parecia alívio. Sebastian estava diferente agora. As paredes que ele havia construído ao seu redor estavam desmoronando dia após dia, e o que emergiu de trás delas era um homem que eu nunca esperara. Gentil, engraçado, apaixonado de maneiras que me deixavam sem fôlego. Ele tinha um humor seco que surgia quando estava relaxado, um talento para a mímica que me fazia rir até as minhas costelas doerem, e uma capacidade de ternura que parecia contraditória com tudo o que eu havia acreditado sobre ele pela primeira vez. Ele me trazia flores da estufa, arranjos cuidadosamente selecionados que ele entregava em minha sala de estar todas as manhãs, com uma solenidade que me fazia querer rir e chorar. Ele me lia poesia com seu terrível sotaque russo, me fazendo rir até eu chorar. Depois mudava para o francês para provar que era capaz de melhor quando tentava. Ele me segurava quando os pesadelos vinham, os velhos sonhos da morte de minha mãe e da crueldade do Sr. Peton. E ele nunca me pediu para ser nada além do que eu era. E eu, por sua vez, me deixei ser amada. Foi mais difícil do que eu esperava essa entrega. Anos de autoproteção não se dissolvem da noite para o dia. Houve momentos em que eu ainda me retraía de seu toque, quando velhos medos surgiam e me faziam querer recuar para a segurança do silêncio. Mas Sebastian foi paciente, ele esperou. Ele me deu espaço quando eu precisava e me segurou perto quando eu precisava disso. Ele aprendeu a ler meus humores, a perceber quando eu estava lutando, a oferecer conforto sem me fazer sentir fraca por precisar dele. Eu me deixei ser vista. Eu me deixei acreditar pela primeira vez na minha vida que eu era digna de felicidade, que o amor não era algo reservado para outras pessoas, pessoas melhores, pessoas que não tinham sido quebradas e vendidas e descartadas como lixo. E então, quando a primavera chegou com sua promessa de novos começos, descobri que estava carregando nosso primeiro herdeiro. Eu soube antes que o médico confirmasse. Uma antiga sabedoria feminina se agitando em meu corpo e sussurrando segredos que não podiam ser negados. Os sinais eram inconfundíveis assim que eu sabia o que procurar. A ternura, o cansaço, a forma como certos alimentos que eu antes amava, agora me faziam sentir levemente enjoada. Eu guardei o conhecimento para mim por uma semana, saboreando o segredo, mal ousando acreditar que poderia ser verdade. Quando finalmente contei a Sebastian, fiz isso na biblioteca, na mesma sala onde ele uma vez havia deixado livros para eu encontrar, na mesma sala onde ele havia me beijado pela primeira vez e mudado o curso de nossas duas vidas. Sebastian chorou quando eu lhe contei. Realmente chorou. Este homem frio e controlado que havia passado a vida inteira construindo muros contra o mundo. Ele caiu de joelhos e pressionou o rosto contra minha barriga e chorou como se seu coração estivesse quebrando
e se remendando de uma vez só. Eu o segurei ali, acariciando seus cabelos escuros, sentindo o tremor de seus ombros contra meu corpo. E eu também chorei, embora se de alegria, ou alívio, ou simplesmente da enorme enormidade do que havíamos criado, eu não poderia dizer. O prazo foi cumprido com meses de sobra. A propriedade foi salva. O legado foi assegurado. Mas nada disso importava tanto quanto o simples fato de que havíamos nos encontrado. Que havíamos construído algo real e verdadeiro a partir dos destroços de nossos passados. Lady Constance, quando soube a verdade sobre mim e o herdeiro que estava por vir, ficou tão chocada que realmente sorriu. Transformou seu rosto inteiramente, revelando a mulher que ela poderia ter sido se a vida tivesse sido mais gentil. Se ela não tivesse passado décadas guardando os segredos de uma família que lhe trouxera mais dor do que alegria. 7 línguas, ela disse, balançando a cabeça em descrença. E agora um herdeiro a caminho. Suponho que lhe devo um pedido de desculpas, Vivian. Pensei que Sebastian tinha enlouquecido quando se casou com você. Vejo agora que ele o encontrou em vez disso. Foi o mais próximo de aprovação que eu provavelmente conseguiria dela, e eu o valorizei de acordo. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Eu cresci com o nosso filho ou filha que estava por vir, e Sebastian pairava sobre mim como uma galinha choca, aterrorizado que algo desse errado, que a felicidade fosse roubada no último momento, como já havia sido roubada dele tantas vezes antes. Ele não me deixava subir escadas sem ajuda. Ele mandava a cozinha preparar refeições especiais com base em recomendações de todos os textos médicos que ele conseguia encontrar. Ele contratou uma enfermeira 3 meses antes do bebê nascer, por via das dúvidas, e entrevistou 4 médicos diferentes antes de se decidir por um que ele considerou digno de me atender. Eu o provocava por sua preocupação, mas secretamente eu a amava. Eu nunca tinha tido alguém que cuidasse de mim assim. Eu nunca soube o que era ser preciosa para alguém, ser o centro do mundo de alguém, importar tanto que até o pensamento do meu desconforto causava angústia. O bebê chegou em uma quente noite de junho, após horas de trabalho de parto que testaram cada grama de força que eu possuía. A dor era como nada que eu havia experimentado. Onda após onda dela me atingindo até que eu tivesse certeza de que não aguentaria mais. Mas Sebastian estava lá segurando minha mão, enxugando minha testa, murmurando palavras de encorajamento que eu mal conseguia ouvir através do rugido em meus ouvidos. E quando finalmente acabou, quando o último empurrão trouxe nossa filha ao mundo com um choro forte que preencheu o quarto, e meu coração e tudo entre eles, eu entendi finalmente o que minha mãe havia querido dizer quando falava de amor. Era uma menina perfeita e gritante, com o cabelo escuro do pai e os olhos de vidro do mar da minha mãe. Nós a chamamos de Margaret, em homenagem à avó que ela nunca conheceria, mas de quem eu lhe contaria histórias até que ela a conhecesse tão bem quanto se ela estivesse lá. E quando Sebastian a segurou pela primeira vez, sua mão grande tão gentil em torno de seu minúsculo corpo, eu vi em seu rosto o mesmo assombro que eu sentia em meu próprio coração. Nós havíamos conseguido contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, contra o peso de nossas histórias e a crueldade do mundo que havia se esforçado tanto para nos quebrar. Nós havíamos construído algo bonito a partir das ruínas de nossos passados quebrados. Eu penso às vezes na mulher que eu era antes daquela terça-feira chuvosa, quando Sebastian Blackwood me comprou por 10 libras. Eu penso em seu silêncio, sua invisibilidade, sua certeza desesperada de que ela não valia nada. Ela estava errada. Ela estava tão errada, porque o valor não é determinado pelo preço. Não é medido em libras e pence. É construído pelas escolhas que fazemos, pelas vozes que levantamos, pelo amor que ousamos aceitar e retribuir. Fui vendida como uma noiva muda, mas encontrei minha voz. Fui comprada por uma pechincha, mas me tornei inestimável.
Esperava-se que eu fosse silenciosa, mas eu falava 7 idiomas, e no final, o idioma que mais importava era aquele que não precisava de palavras. A linguagem do amor, da confiança, de duas pessoas quebradas que escolheram, contra todas as probabilidades, serem inteiras juntas. Sebastian e eu vivemos muitos anos juntos em Ashford Hall, criando nossa família, resistindo às tempestades que a vida inevitavelmente traz. Houve momentos difíceis, é claro, momentos de dúvida e medo, velhas feridas que se abriram sem aviso e tiveram que ser cuidadas com paciência e graça. Mas nós as enfrentamos juntos, como havíamos enfrentado tudo desde aquela primeira noite em que abri a boca e mudei o destino de nós dois. A história da duquesa muda que falava 7 línguas tornou-se lenda na sociedade londrina. As pessoas sussurravam sobre mim em festas, me apontavam em salões de baile, inventavam histórias selvagens sobre meu passado que eram muito mais dramáticas do que a verdade. Eu os deixava sussurrar. Eu havia passado tempo suficiente de minha vida sendo invisível. Se eles quisessem me tornar uma lenda, eu não os impediria. Mas a verdadeira lenda, a que importava, era mais simples do que qualquer uma de suas histórias. Era a lenda de 2 pessoas que haviam desistido do amor e o encontraram de qualquer maneira. 2 pessoas que haviam sido quebradas pelo mundo e escolheram curar uma a outra em vez de permanecerem despedaçadas. 2 pessoas que provaram que nunca é tarde para falar, nunca é tarde para ser ouvido, nunca é tarde para começar de novo. Quando eu era muito velha, com netos brincando aos meus pés e o peso de uma vida plena se acomodando confortavelmente em meus ombros, Sebastian me perguntou se eu tinha algum arrependimento. Eu pensei sobre a pergunta por muito tempo. Eu pensei em minha mãe, Sam, que havia amado imprudentemente, mas ferozmente. Eu pensei em meu pai, cuja covardia havia moldado meus primeiros anos. Eu pensei no Sr. Pitton e sua crueldade, nos anos de silêncio e invisibilidade, em toda a dor que me levou àquela fria sala de estar naquela terça-feira chuvosa. E então eu olhei para meu marido, este homem que havia me comprado e me libertado e me amado além de toda a razão, e eu sorri. Nenhum, eu disse. Nenhum único. Ele sorriu de volta. Aquele raro e precioso sorriso que eu havia trabalhado tanto para merecer. O sorriso que, mesmo depois de todos esses anos, ainda fazia meu coração pular uma batida. Nem eu, ele disse. Nem eu. E no final, isso foi suficiente. Mais do que suficiente.